Passamos para a segunda palestra da noite. Dr. Décio Iandoli Júnior, médico cirurgião endoscopista, doutor pela Unifesp, expositor espírita nacional e internacional, presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, autor dos livros Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano, A Reencarnação como Lei Biológica e da Alma ao Corpo Físico e o Cérebro Triuno a serviço do Espiritismo. Dr. Décio, com a palavra. Boa noite. Eu estou de ponto e vírgula hoje, não sei se vocês repararam. Quando a gente anda, né? Ponto, vírgula, ponto, vírgula. Mas eu espero que a cabeça esteja funcionando bem. Essa palestra de hoje, a gente vai falar sobre a neurofisiologia da mediunidade. Eu queria alertar vocês que, por enquanto, com relação a esse tema, nós temos teorias. Essas teorias elas foram baseadas em dois aspectos principais. O primeiro deles é a neurofisiologia conhecida. É aquilo que a ciência médica já sabe sobre o funcionamento do cérebro. E o segundo pilar é o conhecimento trazido por André Luiz. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas a obra do André Luiz, ela profetizou a ciência em 70 anos. Amanhã eu vou mostrar para vocês alguns artigos que mostram como as informações de neurofisiologia e de medicina e de física trazidas pela pena de Chico Xavier, há 70 anos atrás, na obra de André Luiz, e que foi contestada durante muito tempo pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento científico, hoje está sendo comprovada e ampliada. Então, eu considero uma fonte segura de informação. É claro que, apesar de eu me basear nessas duas informações, nessas duas bases sólidas, a medicina, o estudo e toda a pesquisa científica que a medicina tem trazido para a gente, e a obra do André Luiz, eu tiro algumas conclusões que são minhas, e essas são falíveis, essas são duvidáveis. Por que eu faço, então? Porque eu acho importante que, neste momento em que nós estamos do conhecimento, nós sejamos capazes de lançar hipóteses. Por quê? Porque essas hipóteses vão incitar discussão. E, se eu estiver errado na minha hipótese, ela já vai ser útil, porque ela vai provocar o estudo, e esse estudo vai trazer a verdade. Então, se houver algum ponto ou não de verdade, a gente pode até discutir. Mas a ideia principal é que a gente traga essa teoria, que a gente incite um ponto de partida para entender o que está acontecendo dentro do cérebro do médium. Antes da gente começar com esses aspectos, é preciso que a gente faça a definição, de mediunidade. Então, mediunidade é a faculdade inerente a todos os seres e que se lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer a influência dos espíritos. Está no livro dos médiuns. Apesar de, infelizmente, a gente observar alguns confrades que vêm dizer que existem pessoas que não são médiuns, são todos médiuns. Nós temos a mediunidade estática e a dinâmica. A dinâmica é o que nós chamamos de mediunidade ostensiva. São aqueles médiuns que percebem de uma maneira consciente e mais nítida a influência dos espíritos. Mas todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Eu tive uma experiência, depois que eu lancei o livro da Alma, Corpo Físico, de um capítulo que eu tinha escrito sobre a individualização do princípio inteligente e que trazia alguns conceitos que não são muito bem aceitos e, para o meu desconforto, as pessoas que eu mais admiro e que eu mais respeito tinham ideias diferentes das que eu tinha colocado no capítulo. A doutora Marlene, a doutora Irvênia e o presidente da Associação Médica Espírita de Santos. Agora fugiu o nome dele. O Nilson, José Nilson. Bom, os três caras mais importantes na minha formação como espírita não concordavam. Então, eu escrevi, mas eu não ia lançar. Eu estava em dúvida. Aí a doutora Marlene desencarnou, eu não tinha para quem perguntar. E aí eu recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz, falando sobre o livro, e eu não tinha avisado o médium que eu estava escrevendo aquele livro. E no final ele falou assim, pode fazer perguntas que você quiser que eu respondo.
E eu fiz uma pergunta bem capciosa assim para ele. Eu falei, doutor Dias da Cruz, primeiro que eu estava duvidando do médium, olha só, que tristeza. E é meu amigo. Eu escrevi assim, doutor Dias da Cruz, sobre aquele assunto polêmico que eu construí um capítulo, devo publicá-lo ou não? E ele responde assim para mim, você acha que foi você que escreveu o capítulo? Temos uma equipe que teve trabalho para amealhar as informações e induzi-lo a escrevê-lo. Você não tem o direito de não publicar. E aí você vê como a gente está aqui achando que é importante e, na verdade, a gente não passa de uma caneta, né, que faz a linha. Eu me senti muito bem quando eu recebi essa informação. Confesso que não fiquei chateado, ao contrário, porque é uma orientação segura e que faz com que a gente não fique tão ansioso, porque quando você fica pensando que essas ideias são ideias da minha cabeça, eu aposto que está errado. Mas quando eu percebo que existe uma influência, então eu acho que eu posso estar certo, ou se não estiver, estamos num caminho, né? Então, todos nós somos médiums. De um jeito ou de outro, a inspiração, a intuição são formas de mediunidade, tá? Uma das coisas que me preocupa até hoje é assim, como médico, como eu faço um diagnóstico de mediunidade? Né? Então, a gente fez um trabalho inicial com os acadêmicos lá no Mato Grosso do Sul, buscando informações que nos dessem parâmetros para a gente diagnosticar mediunidade. Só que mediunidade não é doença, mediunidade é fisiológico. A mediunidade, para nós, encarnados, é a mesma coisa que a respiração, funcionamento gastrointestinal, batimento cardíaco, controle da pressão arterial. É uma função fisiológica. Portanto, não se faz diagnóstico de função fisiológica. Faz até. Se você vai fazer os sinais vitais. O que é sinais vitais? Sinais de que a pessoa está viva. Eu vou ver pressão arterial, eu vou ver temperatura e assim por diante. Né? Mas, como toda função fisiológica, a mediunidade é passível de adoecimento. E eu vou ter a mediunidade patológica. Eu vou ter a mediunidade adoecida, que é passível de diagnóstico e tratamento. De qualquer maneira, eu busquei nessa época sintomas ou sinais de mediunidade. Encontrei essa listinha que o Chico colocava: a irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, que hoje está caindo no diagnóstico que eu tenho visto bastante. Eu não sou reumatologista, mas eu vejo que os próprios reumatologistas estão se debatendo com a tal da fibromialgia. Né? Existe uma hipótese de que a fibromialgia seja disfunção de ectoplasma. Por isso que ela é mais comum em mulheres. As mulheres produzem mais ectoplasma. As mulheres são médiums de efeitos físicos. Quando elas engravidam, elas materializam e incorporam o espírito. Né? 2 tipos de mediunidade. Quem é que empresta ectoplasma para o espírito conectar com o zigoto? É a mãe, é a mulher. Então, naturalmente, as mulheres têm esse 6º sentido, que na verdade é a mediunidade, e elas são mais produtoras de ectoplasma. Por isso, a predominância, né, das dores, dos cistos, né, em mulheres. Então, a princípio, a distribuição, o equilíbrio da produção de ectoplasma, que é uma função fisiológica, que é uma função mediúnica, traria a melhora desses sintomas. Então, pode ser, se a gente estiver certo, que no futuro o reumatologista faça um estudo de produção ectoplásmica. Vai ver que vai ter uma tomografia por ectoplasmia, que ele pede, você vai, faz, entra na máquina, sai, ele vai dizer quanto você produz de ectoplasma por minuto, qual a qualidade desse ectoplasma que você faz, que você produz, e provavelmente vai te recomendar uma dieta com pouco açúcar refinado, porque ele produz muita energia rápido e você vai produzir ectoplasma em grande quantidade, e um ectoplasma de baixa qualidade, que vai ficar pouco aderido na sua transição esôfago-gástrica, ou gastroenterologia, na sua transição transdimensional, né? Que é entre o seu duplo etérico e o seu corpo físico, entre o seu perispírito e o seu corpo físico. Então, isso são futuros que o estudo da mediunidade pode trazer para a gente. O mau humor, então a gente conclui então que todo mundo é médium mesmo, porque todo mundo tem mau humor, e o choro inexplicável, né? São algumas das características. A doutora Marlene, ela fez uma listinha também,
e tinha lá, além dos que o Chico citava, distúrbios do apetite. Então, não só o apetite exacerbado, como a falta de apetite, e os distúrbios do sono, uma sonolência, como o Chico falou, ou insônia também pode ser efeito da mediunidade. Sonambulismo, terror noturno e bruxismo. O bruxismo é ficar rangendo o dente enquanto dorme, né? Exige que o seu dentista faça uma mágica lá para consertar os seus dentes, bota a pista, tal, para tentar diminuir, né? O terror noturno, que é acordar assustado, gritando, e o sonambulismo, né? Que tem um estado alterado, uma agitação motora durante o sono. São todos sintomas comiciais, são sintomas ou sinais ligados a quadros epiléticos. E é interessante isso, porque a função eletroencefalográfica durante o transe mediúnico tem características epileptoides. Não é igual à epilepsia, mas é parecido. Eu vou falar aqui do trabalho de mestrado do Dr. Marco Aurélio, que eu tive a honra de ajudar, em que ele fez o estudo, entre outras coisas, do eletroencefalograma, e esse eletroencefalograma do médium durante a psicofonia, comparado com uma pessoa que não era médium, que estava sentada do lado dela, na mesma hora, com o mesmo ambiente, mostrou que existe uma lentificação das ondas de base. E o interessante é que quem leu foi uma neurologista que não fazia a menor ideia do que ela estava lendo, eletroencefalograma de pacientes. Ela não fazia a menor ideia do que se tratava o trabalho. E ela pergunta assim para o Marco Aurélio, por favor, me dê alguma informação clínica. Por que você está perguntando isso? Porque isso aqui parece epilepsia, mas não é. Eu não sei o que é isso. É um estado diferente. Né? E acho interessante porque desde cedo, desde antes da reunião mediúnica, esse estado já estava alterado. É muito importante que talvez se faça o controle antes do dia da tarefa mediúnica. O médium que vai para a mesa mediúnica, principalmente para a mesa de desobsessão, ele sabe o que eu vou falar. Ele acorda diferente. Ele já acorda com um tom diferente na cabeça dele. E quando ele chega de noite, ele entende por quê. Que é na hora que o espírito se manifesta, ele fala, era isso. Né? Então, já há o pessoal acha que vai fazendo fila, né? Para tentar a comunicação, eles já vão fazendo fila desde cedo. Então, talvez, para você fazer o controle eletroencefalográfico do médium, teria que ser antes, né? Isso o Marco percebeu, antes, no dia anterior do dia da reunião mediúnica. Os distúrbios de esfera sexual, alterações da imunidade, que o Beto falou aqui também, que é essa questão do adoecimento. Então, você pode baixar ou exacerbar a sua mediunidade. Se você abaixa, você fica imunodeprimido, você fica suscetível a infecções. E se você exacerba, você vai ficar suscetível a doenças reumáticas, doenças autoimunes, quando a sua imunidade passa a destruir as suas próprias células. Então, aqui é o trabalho do Marco Aurélio, melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em contexto religioso. Então, é o seguinte, esse trabalho foi publicado, né, foi defendida a tese de mestrado, ele foi traduzido em 3 artigos científicos que foram publicados em revistas de alto impacto, revistas estrangeiras. E está dando o que falar, né? Por quê? Porque ele estudou tudo. Ele estudou melatonina, glicemia, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, eletroencefalograma, cortisol, tudo que se podia fazer naquele momento, ele fez. Né? E depois foi tirando as conclusões e a gente foi estabelecendo algumas bases que são muito importantes para o entendimento do transe mediúnico. Como eu sou médico, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tenho um médium lá que ele é diabético, ele pode participar da mesa mediúnica? Eu não sei te dizer. A princípio, né, a glicemia ela pode baixar. Por quê? Porque tem um aumento da atividade cerebral. E como o Beto disse, o nosso cérebro só consome glicose, só gasolina azul, ele não usa gordura, ele só usa glicose. Se faltar glicose, ele desliga, você desmaia. Né? Então, a ideia é que a mediunidade, e o Marco comprovou isso, é uma atividade eminentemente autônoma simpática, ou seja, eu tenho predomínio do sistema nervoso simpático, é adrenérgica, então eu tenho um aumento da frequência cardíaca,
né? Tem vasoconstrição periférica, com uma tendência à diminuição da temperatura, e se for um médium de efeitos físicos, segundo algumas teorias que a gente tem desenvolvido, vai baixar mais ainda a temperatura, né? Porque você está eliminando o ectoplasma, e na sua mitocôndria você faz a escolha, primeiro vira ATP, que é substância química, trifosfato de adenosina. É a energia química que fica acumulada na célula. Depois vira calor e vira biofóton. Existe uma enzima que faz essa conexão entre calor e biofóton. E o biofóton vai virar ectoplasma. Então, se eu ativo a enzima, eu desvio do calor para o biofóton, eu produzo mais ectoplasma e a temperatura vai baixar. Eu procurei ler os originais dos estudos da Eusapa Palladino, né, com William Crookes, e outras definições e descrições de materializações, e eles falam que o ambiente fica frio, mas ninguém mediu a temperatura do médium, né? E é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer. Então, o Marco Aurélio tem uma contribuição fantástica. Eu coloquei aqui o site, você pode acessar a tese dele na íntegra, né? E depois você pode, a partir do nome dele, você pode entrar no Cielo, na Bireme, ou em qualquer banco de dados, e você vai acessar os artigos que foram publicados a partir dessa tese. Ele está fazendo doutorado agora, e no doutorado ele está fazendo ressonância nuclear magnética de 3 Tesla para ver volume de glândula pineal, né? Então, a gente está assim, roendo a unha para ver logo o resultado. Então, tem muita coisa que está sendo desenvolvida. Isso mostra que é uma barreira que está sendo rompida. É a barreira do estudo da mediunidade, que até outro dia era negada pela ciência, né? Principalmente pela psiquiatria e a neurologia. Então, os sintomas vão depender também do tipo de mediunidade, e predomina, como eu disse, é predominantemente adrenérgico. Taquicardia, aumento de tônus muscular, isso pode produzir aumento de algumas enzimas, aumento discreto da glicemia, que foi confirmado, um aumento do cortisol, que foi confirmado, e a cefaleia, né, a dor de cabeça. Como eu tenho um mata-burro na minha pineal, toda vez que eu dou uma comunicação mediúnica, eu fico com dor de cabeça. Mas que eu ofereço muita resistência. Os espíritos já reclamaram até comigo, mas eu não posso fazer nada. Eu sou muito controlador. E aí eu tenho dificuldade de relaxar para deixar a manifestação ocorrer. No final disso, eu fico o tônus muscular aumenta tanto que eu acabo fazendo cefaleia tensional, né? Mas isso é característica do médium. O treinamento mediúnico talvez melhore essa característica. Por isso que eu pus interrogado. A cefaleia não é pela mediunidade, mas pela reação do médium diante da mediunidade. Portanto, eu diria que, em medicina, o diagnóstico de mediunidade é um diagnóstico de exclusão. O que significa isso? É igual síndrome do intestino irritável. Você não tem um procedimento, um exame que vai diagnosticar. Então, você tem que afastar todas as outras possibilidades para, diante do episódio, diante dos sinais, dos sintomas apresentados, você classificar como mediúnico. Tá? Eu tive uma experiência de um companheiro de centro que, durante a reunião mediúnica, teve uma crise epilética. Aí nós atendemos lá, demos o passe, ele melhorou, na hora que melhorou, nossa, que forte que foi. Não, que forte que foi, tudo bem. Vamos lá para o hospital fazer uma tomografia. Não, mas é mediunidade, tinha um tumor cerebral, ele desencarnou por esse tumor. Então, a gente sempre tem que afastar a causa clínica. Sempre tem que afastar a causa física, né? Antes da gente atribuir a uma causa espiritual. André Luiz fala uma coisa que eu acho fundamental. Nós estamos encarnados, portanto, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. As duas coisas estão conectadas e a gente precisa cuidar das duas juntas. Não dá para cuidar de uma e esquecer a outra. Então, às vezes, a gente vê as pessoas criticando a medicina e radicalizando para o outro lado. Está tão errado quanto o materialista que não quer levar em consideração a questão espiritual, né? Aqui é a tese que a gente traz. Eu não quero aqui ficar dando aula de neurofisiologia e ficar chateando vocês, mas eu vou tentar dar uma base prática para vocês entenderem o que eu imagino que acontece na cabeça do médium, né? O sistema nervoso, o Beto já citou isso, ele tem 3 funções.
a função sensitiva, a função integrativa e a função motora. A função sensitiva é a coleta de informações, é como você percebe o que está ao seu redor, é o seu input. A integrativa, ela vai tratar essa informação, ela vai interpretar e decidir o que fazer com ela. Isso é integrativo. E, finalmente, você emite uma resposta. Essa resposta é chamada porção motora ou função motora. O nome motor induz a gente a pensar em movimento, mas nem sempre. Né? Você pode agir ativando a secreção de uma glândula, você pode agir trazendo uma informação que você vai guardar, né? E assim por diante. Mas essas três funções são as funções de responsabilidade do nosso sistema nervoso. Obviamente, quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de uma senso-percepção. Então, se a mediunidade é a percepção do meio espiritual, do plano espiritual, da vida espiritual e do seu próprio espírito, né? Então, é uma senso-percepção. É claro que nós vamos ter formas de mediunidade que elas andam pelas outras funções do sistema nervoso. Então, se você é um médium psicógrafo mecânico, na verdade, o que vai estar acontecendo é uma função motora. Mas antes da sua mão escrever, antes do espírito pegar a sua mão para escrever, se você está inconsciente e ele está escrevendo, ele precisou entrar em contato com você e, através desse contato, induzir o seu córtex motor a produzir aquele movimento. Então, ainda assim, é uma senso-percepção. Não sei se ficou claro, né? Então, existem nuances, né, entre as várias mediunidades. Por exemplo, a psicofonia. Como é que é a psicofonia? Bom, depende. Então, se eu tenho uma psicofonia inconsciente, se eu apago e o espírito fala através de mim, essa psicofonia é motora. Agora, se ele fala dentro da minha cabeça, né, e eu vou repetindo o que ele fala, eu estou percebendo, eu que estou falando, é como se fosse um ditado. Na psicografia, a mesma coisa. E, às vezes, eu posso ouvir o espírito fora da minha cabeça, como se ele estivesse falando no meu ouvido. Não é? Então, são três formas diferentes que vão produzir a psicofonia. A psicografia é a mesma coisa. Eu posso ouvir o espírito e escrever o que ele está falando. Né? Eu posso ter a ideia, ele incute a ideia e eu escrevo a ideia que ele incutiu. Tá certo? Ou então eu posso apagar e, quando eu acordo, tem alguma coisa escrita lá. São formas diferentes, na verdade, são mediunidades diferentes, mas que nós classificamos como psicografia, as três. Tá? Então, quando eu vou falar em termos neurofisiológicos, essas diferenças vão ser importantes para serem entendidas. Então, na senso-percepção, e eu coloquei a observação no encarnado desperto, porque se você está dormindo, você já não depende dessas estruturas para perceber. Você vai passar a perceber o mundo pelo perispírito. E no perispírito não precisa ouvido, não precisa olho. Você vê Full HD, 360, o tempo todo, totalmente. Né? Então, você pode estar espiritualmente desdobrado, e aí você passa a perceber o mundo pelo perispírito. Você já não depende mais dos olhos para ver, do ouvido para ouvir e assim por diante. De qualquer maneira, essas são as 5 funções básicas, né, os sentidos que a gente fala, visão, audição, gustação, olfação, e o tato, que, na verdade, tato é uma sensação somestésica das muitas que nós temos. E, além das somestésicas, nós ainda temos as proprioceptivas. Quando você come, sente o estômago cheio. Quando você, de olho fechado, sabe dizer se a sua perna está esticada ou dobrada, porque tem receptores nas suas articulações, no seu estômago, no seu intestino, que vão te avisando o que está acontecendo no seu corpo. Isso é propriocepção. E a somestésica? Frio, calor, dor, tato, né? Sensação, estímulo sexual. Tudo isso é soma, corpo, estesis, percepção, sensação no corpo. Tá? E, além desses 5 sentidos clássicos, a gente vai ter, então, o 6º sentido, que é a mediunidade. A gente já vai falar dele. Todas essas sensações são percebidas por neurônios modificados, que são chamados de receptores. Esses receptores, eles trabalham por uma função analógica que faz com que você perceba um espectro de sensações. Então, por exemplo,
a luz, as ondas eletromagnéticas. O Beto mostrou também um gráfico ali bem interessante. Você tem formas de radiação que você não vê, formas de luz que você não vê, antes e depois do espectro visível, que é o do arco-íris. Então, tem o infravermelho, né? Tem o... esse é para o André. Né? O ultravioleta e o infravermelho. São as duas que você não vê, mas estão lá. Tem aparelhos que você consegue medir. Né? O ouvido. O seu cachorro ouve sons mais agudos do que você. Né? Então, não é porque você não ouve que não está lá, não é porque você não vê que não está lá. Então, a gente só não consegue ver ou ouvir se os nossos receptores não perceberem. E os nossos receptores têm essa faixa de percepção, que é uma função logarítmica. A gente não percebe valores absolutos, a gente percebe valores relativos. Né? Por exemplo, se eu te der café para tomar e você sempre coloca uma colher de açúcar no café, e quando você coloca uma colher de açúcar, o café fica bom de açúcar. Com quem que você está comparando? Com a sua memória gustativa. Provavelmente sua mãe fazia café da manhã para você, põe uma colher de açúcar no café, e você busca esse conforto que te traz a memória da sua mãe. Não sei se vocês já pararam para pensar por que a mãe da gente sempre faz a melhor comida do mundo. Não é? Se todas as mães fazem a melhor comida do mundo, então qual é a pior? Né? Por que você gosta da comida da sua mãe? Porque ela te remete ao carinho, ao cuidado, você tem uma ligação afetiva, né, àquela percepção sensorial. Isso é memória. Toda memória que é linkada a uma emoção, ela é muito mais forte, muito mais tênue, né? É muito mais tenaz. E ela fica ali com você. Então, quando eu te dou o café e te boto o açucareiro, você põe uma colher de açúcar, mexe, está gostoso? Está ótimo. Aí eu vou lá e te dou uma colher de doce de leite. Você experimenta o doce de leite e depois toma o café de novo. O que acontece com o café? Fica amargo. Não fica amargo. É que o seu cérebro está dizendo para você, escuta, no café tem bem menos açúcar que no doce de leite. É só isso que ele está dizendo. Né? Quando você chega, agora é esquisito falar isso, mas você chega numa piscina, está um calor danado, todo mundo dentro da piscina se divertindo, você pergunta, tá boa a água? Bom, se não tivesse boa, ele não estava na água, concorda? Ele fala, não, tá ótima, pode entrar, só que você está no sol quente, na hora que você entra, a água vai estar gelada. Ele falou, você me enganou, a água está gelada, tá nada. Não tem essa conversa toda vez? Então, por quê? Porque você não percebe a temperatura da água, você compara a temperatura. E você faz isso com a visão, você faz isso com a audição. Todos os nossos receptores, eles funcionam por comparação. Ah, mas a minha mãe sabe dizer que eu estou com febre. E ela diz até quanto está. Por quê? Porque ela vê a temperatura com a sua mão, mede no termômetro. Vê, mede no termômetro. Vê, mede no termômetro. Ela marca. Com o tempo, os médicos conseguem olhar, ver se o paciente está corado ou descorado e ainda arrisca. Esse está com 10 de hemoglobina, esse está com 5 de hemoglobina, esse está com 7. E vai lá e está certo. O que é isso? Experiência. Ele associa a imagem, a intensidade do estímulo com um valor numérico. Mas isso não é do receptor, isso é da sua memória. Tá certo? Então, esses receptores, eles fazem essa transdução de uma alteração do meio para ondas eletroquímicas, como o Beto mostrou. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles percebem do branco ao preto. Então, eles percebem os tons de cinza. E os cones, eles percebem cor. Tem 3 tipos de cone, é o RBG. Tem um que percebe azul, um percebe verde, um percebe o cian. E aí, eles vão trocar as informações para que você construa na sua cabeça as cores. Que, na verdade, cada um de nós constrói a cor diferente do outro. Tá certo? Então, eu perguntar para você a cor do fundo do meu slide, você fala, não, as bordas são azuis. Por que você fala isso? Porque você aprendeu na escola que essa frequência de onda é azul. Se você fosse americano, não ia ser azul, ia ser blue. Não é? É um código. Tá certo? Então, isso é o que nós percebemos. Mas o que é que eu estou vendo, com certeza não é a mesma coisa que você está vendo e que o seu vizinho está vendo. A gente decodifica a informação que vem do meio, transforma em onda eletroquímica, joga lá no córtex para que a gente faça a interpretação. E a interpretação é de cada um de nós. Então, aqui eu trouxe alguns dos receptores.
terminação nervosa livre, que dá a dor, e assim por diante. Pacini, Krause, quem fez segundo grau, se tem memória boa, vai lembrar. E isso tudo vira onda eletroquímica que nós chamamos de potencial de ação. Esse potencial de ação, o Beto mostrou aquele slidezinho que tinha um axônio assim e ficava saindo e entrando, não sei se vocês viram que era uma carguinha positiva, aquilo é sódio. É interessante, o sódio fica do lado de fora, querendo entrar na célula, ele não consegue entrar. Aí tem um estímulo, altera a permeabilidade da membrana, o sódio invade a célula que era negativa dentro fica positiva. Depois a bomba de sódio e potássio joga o sódio para fora de novo, ela volta a ficar negativa. Portanto, os nossos neurônios eles têm uma função binária. Se o receptor é analógico, o neurônio é binário, é sim ou não. Né? Ou ele está negativo ou ele está positivo. Ou ele está polarizado ou ele está despolarizado. E a função binária é uma função digital que ela consegue transmitir grande quantidade de informação em pouco tempo. É por isso que a sua TV digital é melhor que a analógica. Porque chega mais informação, você tem mais pixels por imagem, isso dá mais nitidez para a imagem. Então, quando a gente percebe, se a gente fosse perceber por uma função aritmética, a gente não ia ter uma percepção grande, a gente ia ter um espectro curto. Por exemplo, uma balança. Se você quer medir gramas, tem que ser uma balança de gramas. Se você quer medir quilos, tem que ser de quilos. Se você quer medir tonelada, tem que ser tonelada. Se você puser 200 gramas numa balança de quilo, ela não vai medir nada. Em compensação, você consegue medir gramas e quilos. Você consegue perceber isso. Por quê? Porque a percepção é analógica. Mas na hora de transmitir, é melhor transmitir digital. Vai mais rápido, consegue mais informação. Então, é isso que acontece. Bota tudo aquilo lá em sims e nãos, que vão ser levados para o seu cérebro. Quando chega lá, você vai ter que discriminar aquilo. Porque o que é que chega? Um monte de choquezinhos, um monte de sims e nãos. Então, o que foi que estimulou o seu nervo acústico, que foi um som, vai chegar o mesmo tipo de potencial daquele que estimulou a sua visão. A luz, o tato, a dor. Chega lá no cérebro, tudo igual. É um monte de sódios entrando e saindo da célula. O que é que isso significa? Você vai ter que dar um significado. Então, há uma primeira discriminação que é feita no diencéfalo, mais especificamente no tálamo. Então, ali tem um desenho, você vê onde fica o tálamo e do lado o diencéfalo, que está representado em cores. Essas cores são os núcleos talâmicos. Então, você pensa assim, que é como se fosse os nervos que chegam no seu cérebro fossem tomadinhas. E que você conecta cada tomadinha, né, num núcleo talâmico. Então, a que vem do nervo óptico, ela tem que ir na tomadinha do óptico. Para quê? Para o tálamo mandar isso para o seu córtex occipital. Porque é aqui que você vê, não é com o olho. Você vê com o cérebro. Vocês já ouviram falar? O cara que tomou uma pancada na nuca e ficou cego? A retina está funcionando direitinho, o nervo está bom, só que ele perdeu a área de processamento da informação. Então, ele não consegue mais ver. Né? Então, se eu trocasse a tomadinha do meu tálamo, eu podia ouvir pelo olho e ver pelo ouvido. Né? Eu fico imaginando, provavelmente, se jogasse uma luz no meu olho, eu ia ouvir um... Ou se fizesse um barulho no meu ouvido, eu ia ver um clarão. Eu não ia ter a capacidade de montar a informação, porque foram milhões de anos de evolução para o nosso ouvido ouvir o que ouve, para os nossos olhos verem o que vem, fornecerem as informações precisas para que isso aconteça. De qualquer maneira, essa discriminação inicial ela é no tálamo. Todos os nossos sentidos passam pelo tálamo, menos o cheiro. O cheiro é tão antigo que ele tem uma via antiga e uma via nova. A nova passa pelo tálamo, é a versão nova. A antiga não passa. Então, você vê, a gente menospreza o cheiro, mas o cheiro tem uma importância fundamental. Os feromônios, a gente sente cheiro de morte, a gente sente cheiro de vida, a gente tem essa percepção, mesmo que seja subconsciente, e ela é muito importante para nós. Então, esse tálamo concentra as informações, os inputs, as informações que vêm do meio, e depois ele vai distribuir essas informações pré-digeridas. Por que pré-digeridas? Porque ele manda para o lugar que está programado para decifrar aquela informação.
né? Então, o que veio da retina, ele manda para o córtex occipital, o que veio do ouvido, ele manda para o córtex temporal, o que vem da senso-percepção, ele manda para o córtex pós-frontal, e ele vai fazendo essas discriminações. Tá? Aí, a discriminação refinada vai se dar lá no telencéfalo, que é o córtex. É onde a gente vai ver as circunvoluções, os giros e os sulcos, né? E que discrimina, localiza e interpreta. Aí vai ser tudo muito preciso. Tá? O lugar onde é, né? O que é que está acontecendo e assim por diante. Penfield foi um dos grandes pesquisadores da neurociência. Ele descreveu o homúnculo de Penfield. Eu não sei se vocês já viram. O homúnculo de Penfield tem o motor e o sensorial. Então, olha lá. Eu achei uma figura 3D do homúnculo de Penfield. É isso aí. Então, por quê? Por que, que a mão é grande? Por que, que a língua é grande? O lábio é grande? Porque tem mais receptor. Tem mais receptor. É por isso que quando você quer intimidade com a pessoa, você quer trocar experiências sensoriais, você não raspa as costas um no outro. Você dá um beijo de boca e ainda põe a língua dentro da boca do outro. Por quê? Você está dando um festival de estímulo sensorial para o teu cérebro. Uma área maior do teu córtex está sendo estimulada. E você está percebendo isso e está desfrutando dessa experiência. Né? É uma coisa dizendo assim, está encarnado, não é tão ruim assim. Né? É isso que você ouve. Então, quando, por exemplo, eu amputo uma mão, o córtex continua com a mão lá. Então, para o meu cérebro, a mão está lá. Por isso que, às vezes, tem a dor no membro fantasma. Porque ele continua percebendo aquela mão. A terminação nervosa foi embora, mas o axônio que saía da mão, entra pela medula e vai lá para o córtex, continua lá. Então, eu posso ter uma série de sintomas por conta disso. Tá? Quando chega lá no córtex, eu tenho duas categorias ali no córtex. Eu tenho as áreas primárias e as associativas. Para cada senso-percepção, eu tenho uma área primária e uma área associativa. Visão, audição, gustação e assim por diante. Então, o que vai acontecer mais ou menos é o seguinte. Se você estava dormindo, não conseguiu entender, agora presta atenção. Veio a informação do receptor, foi para o tálamo. Beleza? Sai do tálamo, vai para onde? Vai para a área primária, no córtex. Essa área primária faz a discriminação refinada. Ela vai dizer, por exemplo, ela monta a imagem para você. Claro, escuro, cor, ela monta. Aí ela oferece essa imagem para uma outra área, que é a área associativa ou secundária. Nessa área, eu tenho a memória específica daquela senso-percepção. Então, a minha memória visual está no meu córtex visual, minha memória auditiva está no meu córtex auditivo e assim por diante. Tá? Isso faz com que você comece um diagnóstico do que aquilo significa. Mas essa área de memória ela foi construída ao longo dessa sua encarnação. Então, se, por exemplo, eu sou de São Paulo, lá em São Paulo alguém falava quiabo, e falei, Deus me livre. Né? Então, eu não gosto de quiabo. Sabe quantas vezes eu comi quiabo? Nunca, nenhuma. Para que eu vou me arriscar? Todo mundo que está em volta de mim falar que era ruim. Aí você vai lá na Paraíba, fala, vai ter quiabo hoje. O pessoal esfrega a mão. Oba, hoje tem quiabo. Não é, Beto? Manhã fez quiabo. Vamos comer quiabo. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho uma pré-programação ou uma indução. Então, por isso que, às vezes, o bonito, o feio, vai variando, dependendo da indução do meio. Mas a gente aceita ou não aquele conceito. Depende do que a gente vai fazer com aquilo. Tá? Mas essa memória está lá, está guardada. Depois, eu mando tudo isso para uma área diagnóstica, ou área gnóstica, que é a área de Wernicke. E ela junta tudo e faz o diagnóstico. Então, por exemplo, se eu falo vou falar uma palavra para vocês aqui. Maçã. Todo mundo sabe o que é uma maçã? Veio uma maçã na sua cabeça, não veio a imagem? Eu vou pedir para você morder a maçã. Pronto, agora você sentiu o gosto da maçã. Tá boa? Tá farinhenta? Não, tá boa. Docinha. Legal. Quem não gosta de maçã já está falando... Né? Então, se eu fizer uma ressonância funcional da sua cabeça nesse momento, o que eu vou ver no exame é a mesma imagem que se você estiver comendo a maçã de verdade. Por isso, tanto faz você comer a maçã ou não. Para o seu cérebro, para o estômago faz diferença.
mas para o seu cérebro não faz. Né? Tanto faz. Então, quando você vai assistir o Brad Pitt e a Angelina Jolie no cinema, você vai para dar um beijo na Angelina, mas a sua mulher vai beijar o Brad Pitt. Então, na hora que vocês estão ali, tá bom o filme, né, amor? É, bom. Né? Porque você está lá, você se transporta. No seu cérebro está acontecendo aquilo lá. Né? O Resgate do Soldado Ryan, vocês assistiram? Quando eles estão desembarcando na praia da Normandia, eu quase arranquei o braço da cadeira. Né? Porque o diretor me colocou na Normandia, tomando tiro para todo lado. Eu fiquei taquicárdico. Porque para o meu cérebro não faz diferença. Né? Então, essa sensopercepção, ela vai arrebanhando todas as memórias sensoriais. E ela junta tudo para fazer o diagnóstico. Então, quando eu falei só uma coisa, fiz a palavra maçã, você já fez todas as conexões. Se eu falar em inglês, você vai conectar com outras coisas. Se eu falar Apple, aí você já vai lembrar do celular, não sei o quê, e assim por diante. Então, você tem tudo isso dentro da sua cabeça, essas conexões vão sendo construídas por você. Bom, vocês entenderam como é que é? Deu para entender? E na mediunidade, como é que funciona? A nossa hipótese é a seguinte. O receptor sensorial da mediunidade, o André Luiz nos ensinou, chama pineal, que a gente chama de glândula pineal, mas eu prefiro chamar de estrutura pineal. Ela é glândula? Ela produz, a gente já sabe que ela produz pelo menos 2 hormônios, amanhã eu vou falar sobre isso. Mas ela não produz só hormônios, ela é um sensor. Ela percebe campos eletromagnéticos e já está aprovado. Então, quanto que é mesmo? 5. Então, o que vai acontecer é que ela vai captar informações do plano supraluminal. Né? E aí, ela vai mandar para onde? Se ela é um receptor, e eu mostrei aqui, amanhã eu vou falar direito disso aí, né? Os areias cerebrais ali, os cristalzinhos, que são diamagnéticos, eles entram em ressonância com campos eletromagnéticos, eles geram potenciais de ação. Esses potenciais de ação, que são essas ondas eletroquímicas, elas vão para onde? Para onde vai todas as sensopercepções? Prova. Para o tálamo, lembra do tálamo? Vai para o tálamo. E aí o tálamo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que mandar para o córtex, não é? Então, eu tenho o córtex auditivo, visual, gustativo, e qual é o córtex mediúnico? Tem? Não tem. Aí para onde o tálamo manda? Depende da sua mediunidade. Se ele mandar para o córtex auditivo, você vai ser um clareaudiente. Se ele mandar para o visual, você vai ser um clarividente. E assim por diante. Se ele mandar para o seu hemisfério direito, você vai ser um intuitivo. E assim por diante. Então, na verdade, por que um médium é diferente do outro? Porque um cérebro é diferente do outro. Como um dedo é diferente do outro. Como o lado direito da sua cara é diferente do lado esquerdo. Imagine você e uma outra pessoa. É um outro universo. Então, o que o tálamo vai fazer é emprestar um córtex. E você pode ter conexões com mais de um córtex. E aí você vai ter mais de um tipo de mediunidade. Eu acredito que na média, nós temos pelo menos 2 ou 3 formas diferentes. Né? É que a gente menospreza, muitas vezes, as formas que são muito sutis, principalmente se não acredita nisso. Você fala, isso é coisa da minha cabeça. Né? Eu tenho um colega que ele viu um espírito, o espírito conversou com ele, preveniu ele, ele sabe que era um espírito, porque não tinha como entrar uma pessoa dentro da casa dele, estava tudo fechado, e era uma freira, e ele me contou dando risada dentro que ele tinha sonhado acordado. Eu falei, fazer o quê? Está comendo sabão, soltando bolha pela boca, dizendo que é queijo. Eu vou convencer ele que é sabão. Não, fica à vontade. Né? Então, essa é uma questão de predisposição para você acreditar ou não no que está acontecendo. A verdade é que a gente é fácil de ser ensinado, é fácil de ser enganado, mas a gente tem dificuldade de aceitar que foi enganado. Uma vez que eu formei um primeiro conceito sobre alguma coisa, eu tenho muita dificuldade de abandonar aquilo para adotar um outro. Principalmente se eu tiver que negar aquele primeiro conceito. Né? Então, isso me preocupa bastante. Por isso que eu fico questionando a minha fé o tempo inteiro. Eu quero que a minha fé seja realmente raciocinada. Eu não quero acreditar porque todo mundo que eu conheço acredita, porque as pessoas... Não, eu tenho que acreditar porque eu acredito, porque eu tenho certeza de que aquilo
é provavelmente a verdade. E eu só consigo isso se eu questionar periodicamente aquilo que eu acredito, né? Então, as informações captadas podem gerar uma resposta motora, eu já falei isso para vocês, a psicografia, pintura mediúnica e etc. Então, a mediunidade é uma capacidade orgânica ligada à disposição dos tratos neurais. Então, se você é médium, não significa que você é um espírito superior, nem inferior. Significa nada. Significa que você está encarnado. Pronto. Tá certo? Depois que nós falamos essa verdade, aí é o seguinte, você está suscetível, quanto mais percepção mediúnica você tiver, mais suscetível você é à influência dos espíritos, principalmente se você não acredita que você tem essa influência. E você fica achando que tudo é da sua cabeça. Então, se você acha um gênio, você fala, porra, escrevi um monte de livro, eu sou bom pra caramba. Não. Você talvez seja uma boa caneta. Você talvez esteja com uma boa sintonia, né? Então, uma coisa que eu aprendi com a doutora Marlene, quando eu sento para escrever, prece antes, né? Que é para dar uma limpada na área, para deixar o pessoal mais à vontade, os que eu quero que me digam alguma coisa. Né? Prece. Vai ligar o computador, vai entrar na internet, faz um Pai Nossozinho, lembra de Jesus. Não precisa muito, não. Só para você criar esse ambiente, tá certo? E aí, você pode melhorar a sua mediunidade? Pode. Pode. Mas se você é Rubinho Barrichello, você nunca vai ser Schumacher. Você vai ser o Rubinho. Tá bom, é um ótimo piloto, mas o Schumacher é melhor. Então, eu posso treinar, desenvolver, melhorar, mas existe uma predisposição que é física, tá? Que vai acontecer ou não. Para encerrar, que o Tristão já sentou na mesa, eu trouxe uma poesia que a doutora Irvênia falou numa palestra, e eu pedi para ela autorização, e que eu mostro para os meus alunos quando eu dou aula de senso-percepção de fisiologia na Faculdade de Medicina. É o Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, é um dos alter egos do Fernando Pessoa. E pensa se não é isso, né, o que eu estou colocando. Primeiro, ele fala assim, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos emoções. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando, num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Muito obrigado.